Amém, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez fico feliz e agradecido a Deus em nome de Jesus por ter a rica oportunidade de estar aqui. E não estou sozinho, primeiro está comigo o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a tua presença, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado em nome de Jesus por você disponibilizar o teu tempo para compartilhar comigo aqui alguns minutos de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui em uma série chamada Série Profetas Fake News. E como de costume, né, eu sempre vou estar repetindo isto, que a palavra fake news significa falsas informações. Então por que se chama Profeta Fake News essa série? É porque existem muitos profetas passando para você falsas informações da palavra de Deus, dizendo o que a Bíblia não diz, afirmando o que a Bíblia não afirma. Estão torcendo e contorcendo a palavra de Deus, como se estivesse torcendo uma cana, fazendo ela da garapa. Mas a palavra de Deus ela é imutável como seu autor, que é Deus. Porque toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, não é verdade? Então nós já temos aí 3 vídeos desta série, Profetas Fake News. Fala sobre o arrebatamento secreto, fala da grande tribulação, e se não me falha bem a memória aqui, a respeito da lei e da graça, tá? Hoje nós vamos estar aqui trazendo um tema fortíssimo. É incrível o que Deus vai trazer para você hoje, mediante a luz de Jesus, a graça de Jesus e a direção do Espírito Santo. E é claro, tudo para a honra e glória unicamente, exclusivamente do Senhor Jesus. Porque o tema hoje, ele é contundente. Contundente. Principalmente hoje aí, claro, com todo o respeito a meus queridos irmãos pentecostais e neopentecostais, nossos queridos irmãos católicos também, que eu sei que muitos aí às vezes podem se revoltar com o que vai ser dito aqui hoje, mas eu quero dizer para você que da minha boca não sai uma palavra se não tiver de acordo com a palavra do soberano Deus. Qual é o tema de hoje, pastor Nilcélio? Da série Profeta Fake News? O dom de línguas. O dom de línguas da atualidade, verdadeiramente ele é bíblico, ele é fundamentado na Bíblia, ele está de acordo com a Bíblia? Então fique aí, meu irmão, fica aí, minha irmã, porque neste canal, Revelando a Verdade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, sobre a luz da palavra de Deus, vai trazer para você a verdade absoluta do que é o dom de línguas. Certo? Fique aí, não sai não. Olha, eu vou sempre insistir em dizer, você não se deparou com este canal por coincidência, mas é por consequência. A consequência da vida que você leva diante de Deus, que você leva uma vida diante de Deus em oração, em consagração, pedindo a Deus, Senhor, me revela a tua verdade, Senhor, me dirija na verdade da tua palavra, Senhor, mostra-me o caminho reto, mostra-me as verdades da tua palavra. Então você não caiu aí por coincidência, por consequência do que você pede a Deus. Porque este é o meu, é o seu, é o nosso canal Revelando a Verdade. Me apresento mais uma vez a você, como humilde servo do Senhor, pastor Nilcélio, e não sou melhor e nem maior do que você em nada. Sou um eterno aprendiz, e o que eu aprendi de graça, pela graça, e de graça recebeis, de graça dai, eu estou passando a você aquilo que Deus me deu. Se você vai acreditar que está de acordo com a vontade de Deus, aí depende de você. Eu peço a você que ore, eu peço a você que suplique a Deus, que se verdadeiramente eu estou falando a verdade, que Deus te mostra, se eu estou trazendo mentiras, que Deus também te mostra, porque eu sou imperfeito, eu sou ser humano, eu sou falho, eu sou pecador. E eu não me acho melhor do que ninguém, pelo contrário, eu me acho mais falho do que todos. Então, fique ligado. Fique ligado. E mais uma vez eu vou pedir, olha, não se inscreva de imediato. Não. Seja um pouco insistente e persistente, vai até o final. Se no final o Espírito Santo de Deus tocar em você, querido, aí sim, desce aí, inscreva-se no canal, deixa o teu joinha, ativa o sininho para você ser notificado sempre que aqui nós fizermos novos vídeos e postarmos. Amém? Então que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, e eu quero pedir a você para que ore junto comigo neste momento, para que Deus, em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo, nos mostre a real verdade
a respeito do dom de línguas, o que é o dom de línguas, tá? Para que você tenha plena certeza de que é algo lindo, maravilhoso, como os demais dons do Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o vosso Filho amado. Pai, nos colocamos diante da tua face adorada a suplicar-te neste momento que o Senhor nos dá um entendimento desta palavra. Pai, que o Senhor nos dá um entendimento deste dom. Que o Senhor, meu Deus, verdadeiramente venha nos dar a interpretação e o verdadeiro significado do que é e para que era o dom de línguas. Tira de nós toda a confusão, Pai. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que nós não temos certeza, mas nos dá a certeza plena e absoluta do que é o dom de línguas. Nos guie pelas palavras do Senhor, pela Santa Bíblia Sagrada, palavra essa que não muda, que é tanto igual quanto o Senhor, um Deus que não muda, que não mente, que não se arrepende, que não varia de planos. A tua palavra é semelhante ao Senhor, porque ela é a palavra do Senhor. Foram homens que escreveram? Sim, mas homens que não falaram da tua própria vontade. Pelo contrário, homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim diz o teu filho, o teu servo, o teu apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, verso 17 ao 19. Então, em nome de Jesus, nos direciona, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza e conceda a este pequenino servo do Senhor levar a esses servos do Senhor que agora está junto comigo, orando e que vai estudar a palavra comigo, o verdadeiro entendimento do que é o dom de línguas. Nós te oramos, te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, este canal, Revelando a Verdade, Pastor Nilcélio, foi me dado por Deus para a glória dele unicamente, para que o nome de Jesus seja adorado, para que o Espírito Santo seja glorificado, para que Deus seja glorificado, porque este canal é para trazer até você a verdade absoluta. Então por isso nós vamos fazer hoje o quarto tema desta série Profeta Fake News. E o tema hoje é o dom de línguas. Você já ouviu muitos líderes dizer que se você não falar em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo, não já? Eu já ouvi isso. Já passei por situações vergonhosas, eu vou dizer assim, mas vergonhosa não para mim, não para mim, porque em certo culto de adoração, o líder lá perguntou que quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? 4 pessoas ergueram as mãos e eu fiquei quieto na minha e alguém ali me convenceu até que eu levantei a mão. E ali foram fazer a oração para esses 5 irmãos comigo, para recebermos o batismo com o Espírito Santo. Eu fui o último a receber a oração. Os 4 primeiros que receberam a oração, logo de imediato a receber a oração, começaram a falar em línguas estranhas, e me perdoe a expressão com a qual eu vou falar, começaram a tocar piorra. 2 mulheres ou 3 mulheres, se não me falha a memória, que estavam ali, caíram no chão. Um homem caiu no chão, depois se levantou e saiu tocando piorra, bateu a cabeça numa pilastra que tinha no meio da igreja, e aquilo me deixou, de uma certa forma, triste, contrariado, porque eu não acredito que o Espírito Santo vai derrubar uma pessoa no chão, eu não acredito que o Espírito Santo vai derrubar uma mulher no chão de forma descomposta, a ponto de ser necessário o obreiro sair correndo para cobri-las com pano, eu não acredito que o Espírito Santo vai fazer uma pessoa bater o seu rosto em uma coluna, eu não acredito que o Espírito Santo vai fazer pessoas sair tocando piorra. Eu não acredito, me perdoe, né? Eu não estou aqui querendo ofender ninguém, mas eu não acredito. Então, o que Deus tem para revelar para você hoje é incrível, é impressionante. Porque hoje o Espírito Santo de Deus vai te revelar o que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos passear comigo pelas páginas da Bíblia Sagrada, que eu amo tanto? Querido, o primeiro texto que nós vamos ler, eu gostaria primeiramente de ler com você Marcos 16, porque Jesus deixou para nós escrito que alguns sinais seguiriam aqueles que viessem a crer em Jesus. E Marcos capítulo de número 16, aqui está escrito alguns sinais. Nós vamos ler, vocês me perdoam, tá? É porque aqui eu gosto de fazer esses vídeos de estudo sempre fazendo a leitura em tempo real. Tá bom? Aqui praticamente não tem nada programado, tá bom? Inclusive foi postado um vídeo aí que eu fiz a respeito da oração do Pai Nosso. Eu fiz até aqui um rascunho para ficar mais fácil e mais rápido, para o vídeo não ficar muito grande. Então Marcos capítulo 16, versículo de número 17 a seguir, está escrito assim, olha:
vou ler o versículo 16, Marcos 16, verso 16 a seguir, aonde Jesus Cristo próprio, o próprio Cristo Jesus falou assim, olha, quem crer, vamos ler o 15 para ficar bem bonito? Jesus falou assim, olha, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, vou frisar aqui no versículo de número 17, onde o Senhor fala, em meu nome falarão novas línguas. Eu fiz uma pergunta aqui que se você já ouviu da liderança da tua igreja dizer assim, olha, se você não fala em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. Eu já ouvi isso várias vezes, porque eu não falo em línguas estranhas. E aí eu já cansei de ouvir pastores e outros obreiros dizer assim, irmão, você precisa urgentemente buscar o batismo com o Espírito Santo. Queridos, só tem um detalhe. O dom de língua não é um sinal para quem é batizado com o Espírito Santo, não, meu querido. O sinal para quem é batizado com o Espírito Santo é quando você confessa Jesus como teu Senhor, o único suficiente Salvador, o único mediador entre você e Deus, quando você aceita Jesus, estuda a palavra de Deus e opina pelo batismo. O que é que o pastor fala quando você está sendo batizado ou batizada? Você já prestou atenção no que o pastor fala? Ele fala assim, eu, como ministro de Deus, neste momento te batizo em nome do Pai, Deus, em nome do Filho, Jesus, e em nome do Espírito Santo. Quando você desce as águas, meu irmão, quando você batiza, minha irmã, você já é batizado em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Aí esses pastores, esses líderes falam que se você não falar em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo. Tá bom. Quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 3, vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 3. Vamos ler, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 3, do versículo 13 a seguir. Vamos ver aqui. Mateus 3, verso 13 a seguir. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eu não vi Jesus sair das águas falando em línguas estranhas. Ou será que Jesus não foi batizado com o Espírito Santo? Eu não vi. Você pode ler o texto quantas vezes você quiser, 500, 1000, 1 milhão. Jesus não saiu das águas falando em línguas estranhas. E o Espírito Santo de Deus veio e repousou sobre o ombro dele. E lá do céu uma voz diz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali estava a Santíssima Trindade. Do céu Deus fala, este é meu filho amado em quem me comprazo. Do céu desce uma pomba, o Espírito Santo repousa sobre Jesus. Das águas sai Jesus, a Santíssima Trindade. E eu não vi Jesus falando em línguas estranhas. É triste quando uma pessoa fala que se você não falar em línguas estranhas, você não é batizado com o Espírito Santo e negligencia o teu batismo nas águas. Porque quando você batiza nas águas, naquele imediato momento, você foi batizado em nome do Pai, em Deus. Em nome do Filho, Jesus, e em nome do Espírito Santo. Você já sai das águas batizado na Santíssima Trindade. O dom de língua é uma consequência da tua vida que vai ser levada a partir do teu batismo. O dom de língua, ele é algo que vai vir no revestimento do Espírito Santo na sua vida, conforme você mudar o seu estilo de vida após o batismo, após a confissão de Jesus. Os dons do Espírito Santo, ele não é simplesmente descido em vão sobre você. Ele é dado a você conforme a vontade do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que distribui ele às igrejas de acordo com a tua vontade, sempre visando algo proveitoso, algo que edifica a igreja, que edifica os membros.
Então não confunda revestimento com o Espírito Santo com batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo você o recebe quando você batiza nas águas e sai das águas, você já saiu batizado em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Agora o revestimento do Espírito Santo vai depender da tua vida de santidade, uma vida de consagração, de jejum, de oração, de estudo da palavra, de adoração a Deus. Então dons é uma coisa, revestimento é outra. Os dons do Espírito Santo dá a ele a quem ele quer, da forma que ele quer, sempre visando um fim proveitoso. O revestimento vai depender de sua vida, dos seus modos, dos seus gestos e atitudes para com Deus, para com o seguir Jesus Cristo. Você vai largar as práticas errôneas, você vai largar as mentiras, o adultério, você vai largar tudo que não presta deste mundo para fazer a vontade de Deus e ser revestido com o Espírito Santo. Quando você é revestido com o Espírito Santo, ele, conforme quiser, vai começar a te dar dons. Dom de visão, dom de profecia, dom de revelação, dom de língua, dom de interpretação de línguas, dom de cura, dom de maravilhas. É ele que vai te dar da forma que ele achar que lhe aprouver. Tá? Quero ler outro versículo com você. Em nome de Jesus, eu quero que você acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ver o que diz aqui esta passagem do Senhor. Atos, capítulo 10. Vamos ver quais os versículos que nós vamos ler. Aqui se encontra Atos 10. Vamos ver aqui. Só um minutinho, em nome de Jesus. Nós vamos ler então a partir do verso... Vamos ler o verso 46. O que está escrito? Pedro, tá? Nós vamos ler do versículo 44 para que você entenda por que eu vou ler essa passagem aqui. Atos 10, 44 a seguir está dizendo assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Peraí, o dom do Espírito Santo não é só para a igreja? Você sabe o que era gentil? Você sabe o que significa a palavra gentios? Gentios eram aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor. Como é que o dom do Espírito Santo caiu sobre eles? Era para cair só sobre os crentes, só sobre os batizados no Espírito Santo. Aí continua dizendo o verso 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aí Pedro fala no versículo 47, Atos 10, 47. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água? Para que não sejas batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Perdão. Ainda em Atos dos Apóstolos, eu gostaria de ler aqui Atos 19. Atos capítulo 19. Depois nós vamos ler os textos um pouco mais forte. Eu gosto assim, eu começo de leve, né? Como diz o apóstolo Paulo, com leitinho, para depois vir o alimento sólido, né? Atos capítulo 19, nós vamos ler aqui desde o versículo 1, aonde Paulo de novo aqui falando, se não me engano é Pedro, vamos ler o texto que nós vamos entender quem que é. Está escrito assim, Atos 19, 1 a seguir. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tá vendo? Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E Paulo viu um grupo de pessoas lá em Éfeso e perguntou a eles assim, olha, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês passaram a crer em Jesus? Aí eles pegam e respondem assim, e eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí vem o versículo 3, Paulo fala assim, olha, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Versículo 4,
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Interessante. Esses aqui foi o prazo de Paulo colocar as mãos sobre ele, e vieram sobre ele o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e profetizaram. Daqui a pouco nós vamos descobrir que línguas são essas, se são verdadeiramente estranhas, né? Vamos para outra passagem da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você agora. É um pouco mais forte os textos, tá? É um pouco mais forte. Tenha paciência aí, eu vou te pedir em nome de Jesus, tenha paciência, não desista, vai até o final do vídeo, porque o Espírito Santo tem algo de urgência para revelar para você. É algo incrível, impressionante o que o Espírito Santo vai te revelar hoje. Tá bom? Talvez você nunca ouviu, e talvez já ouviu, mas não deu crédito. Então que o Espírito Santo trabalhe em teu coração. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo de número 12, e vamos ver aqui agora o que tem a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, tá aqui. Nós vamos ler aqui versículo 10, e quanto mais o Senhor nos mandar. 1 Coríntios 12, versículo 10, está escrito assim. Não, peraí, vamos ler desde o versículo 1. Misericórdia, se eu ler só o versículo 10 eu vou te deixar confundido. Então eu vou ler 1 Coríntios 12, versículo 1 a seguir, que está escrito assim. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vós sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que Espírito que é o mesmo? O Espírito Santo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Que Senhor? Jesus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim útil. Talvez na tua Bíblia está escrito assim, olha, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É o que está na João Ferreira de Almeida. Então o Espírito Santo, ele manifesta em cada um visando uma utilidade do teu manifestar na vida daquela pessoa. Ele não vai manifestar na vida daquela pessoa para ela sair falando meio mundo de coisas, sem sentido, sem entendimento, para dizer assim que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não vai fazer isso. Aqui no versículo 8 a seguir ele fala assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro o dom da profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo-o particularmente a cada um como ele quer. Você já viu o pastor orar para você, assim, líderes religiosos orar e falar assim, querido, neste momento coloca-te de pé e receba o Espírito Santo. Peraí, querido, aí. Quer dizer que eu tenho autoridade da parte de Deus de soprar na igreja, o Espírito Santo descer sobre ela? O Espírito Santo vem a cada um conforme ele quer. É um homem muito cheio da presença de Deus, a ponto de soprar e todo mundo ser cheio do Espírito Santo. É fácil demais convencer o mundo do pecado, aí. Porque uma vez que eu soprar, o Espírito Santo descer sobre as pessoas, eu vou sair soprando na minha cidade, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, para converter todo mundo a Jesus, que esse é o meu sonho. É o sonho de Deus, que é muito mais acima do meu. Você já viu pastores, líderes fazer isso? Soprar, rodar paletó, cair todo mundo? Será que isso verdadeiramente é obra do Espírito Santo? Vamos continuar lendo em nome de Jesus, não vamos tocar em ninguém. Vamos ler aqui agora. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vamos continuar lendo aqui agora, eu quero ler com você, aqui ainda, em Atos capítulo 12, eu quero ler o versículo de número 28 ao 30.
Vamos ver o que nos diz Atos, capítulo 12, versículo 28 ao 30, está escrito assim, olha. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dom de cura, socorros, governos e variedade de línguas. Variedade de língua está em último. Ele é menosprezado? Não, jamais. Está entre a igualdade soberana de todos os demais dons. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o mesmo dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam-na todos? Quer dizer, Paulo está falando assim, olha, não é todos que falam em variedade de línguas, não é todo que interpreta as variedades de línguas. O Espírito Santo faz o que ele quer, o que é do agrado dele, o que é para glorificar a Deus, o que é para render louvores ao nome de Deus, ao coração de quem ouve uma pessoa falar em línguas, ou uma pessoa fazer uma cura em nome de Jesus, qualquer milagre em nome de Jesus é para a glória de Deus e para a edificação das pessoas que veem e da que recebem o milagre. Vamos continuar lendo aqui. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora eu vou para os textos fortes. Eu vou para os textos fortes antes de falar para você, antes de revelar para você, para a glória de Deus, o que é o verdadeiro dom de línguas dado pelo Espírito Santo. Porque o que dizem aí é que aquele que fala em línguas estranhas está falando a língua dos anjos para que o diabo não saiba o que ele está falando. Sangue de Jesus tem poder. Como que foi então que o diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu? Se ele não sabe a língua dos anjos, como é que ele enganou os anjos? A Bíblia fala, né? Que ele foi expulso do céu e trouxe consigo 1/3 dos anjos. Como é que ele conseguiu enganar os anjos sem saber falar a língua dos anjos? Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, minha irmã. Cuidado com que você se alimenta daquilo que desce dos púlpitos hoje das igrejas. Cuidado. Tá assim de profetas fake news. E a maioria dos profetas fake news não é profeta fake news da sua própria vontade. Infelizmente eles estão sendo enganados. E sendo eles enganados, estão enganando multidões com falsas informações. Fake news é informações falsas. Estão passando para você falsas informações, falsos ensinos. E a maioria deles sem saber, nem eles próprios sabem que estão errados e ensinando errado. Porque o dom de línguas não é a capacidade que o Espírito Santo dá a um homem de falar em língua de anjos. Jamais. Nós vamos chegar lá para você saber o que é o verdadeiro dom de línguas. Tá? Agora, se eles dizem que fala em língua dos anjos porque está orando em mistério para com Deus, para que o diabo não saiba o que eles estão falando, como é que o diabo enganou 1/3 dos anjos do céu? Como que ele teve essa capacidade? É lógico que Satanás conhece toda a língua angelical, ele era regente, ele andava no Éden do jardim de Deus, ele era o querubim da guarda. Ele era o maior entre todos os anjos, serafins e querubins, queridos. Como que ele não vai saber a língua dos anjos, a língua angelical, a língua celeste? Se de lá ele foi expulso. Ou porventura, ao expulsá-lo de lá, Deus tirou dele tudo que Deus tinha dado. Deus não tira de ninguém o que ele dá. Se você quiser jogar fora o que Deus te dá, o problema é seu, mas Deus não tira de você o que ele te deu. Se Deus te deu o batismo com o Espírito Santo, você joga fora se você quiser. Se Deus te deu o dom de profecia, você joga fora se você quiser. Deus não tira de você. Ele não é mau. Deus não é tirando. Tá? Aí, aonde é que eles tiram essa base de que aquele que fala em língua dos anjos fala em espírito, em mistério, para que o diabo não entende? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Vamos ler o que está escrito? 1 Coríntios 13, 1. Paulo está dizendo assim, olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o metal que soa ou como o sino que retine. Pronto. Desse texto aqui, ó, 1 Coríntios 13, 1, eles falam que tem capacidade de falar em língua de anjos. Peraí, Paulo falou assim, olha, ainda que eu falasse. Quer dizer que só essa frase de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, está afirmando que Paulo falava a língua dos anjos? Se essa frase, ainda que eu falasse a língua dos anjos, está afirmando que Paulo falava a língua dos anjos, então Paulo não morreu decapitado, Paulo se suicidou. Assustou, querido? Uai,
Se o ainda que eu falasse comprova que Paulo falava, o que o dizer então de 1 Coríntios 13, versículo 3? Paulo diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Então quer dizer, Paulo entregou toda a riqueza dele e entregou o corpo para ser queimado. Se o ainda que eu falasse em língua dos anjos significa que ele falava, ainda que eu entregasse todas as minhas riquezas, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, Paulo entregou tudo que tinha e Paulo entregou seu corpo para ser queimado. Ele suicidou. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você está aprendendo aí de fake news. Cuidado. Você quer uma prova muito clara de que Paulo não falava em língua de anjos? Eu vou te dar essa prova pela boca de Paulo, tá? Eu vou deixar Paulo falar com você se ele tinha capacidade de falar em língua de anjos. Paulo, apóstolo Paulo, missionário Paulo, grande homem de Deus. Eu vou deixar Paulo falar com você se ele falava em língua de anjos. Vamos pedir para ele: ô Paulo, responde nós aí se você falava em língua de anjos, Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 a seguir. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha o que Paulo fala agora a partir do versículo 2. Segundo aos Coríntios 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Verso 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito, não é permitido falar. Qual a língua, qual a palavra, qual o falar que Paulo ouviu lá no paraíso? Lá no céu existe quantos idiomas? Qual a variação de língua celeste? Porque na língua há uma variedade de línguas, há uma variedade de idiomas por causa do pecado. Lembra da construção da Torre de Babel? Que o Senhor chamou Jesus, chamou o Espírito Santo, falou assim: venham, desçamos ali e vamos confundir a língua do homem, porque o seu coração é mau de maneira contínua. E Deus desceu e confundiu a língua deles, deu várias interpretações, variedade de línguas para aqueles homens, para que nenhum entendesse o que o outro estava falando. Estamos começando a chegar ao verdadeiro dom de línguas. Não é línguas estranhas, é línguas estrangeiras, é línguas de outros países, é outros idiomas. Porque Paulo está dizendo que foi arrebatado ao terceiro céu, que ele foi arrebatado ao paraíso, e lá ele ouviu línguas, palavras inefáveis, de que ao homem não é permitido falar. Como é que Paulo falava em língua de anjos? Como é que os cristãos de hoje falam em língua de anjos, se Paulo disse que não é permitido aos homens falar as línguas que ele ouviu lá no paraíso? É triste, né, querido? Você sabia que até agora você estava sendo enganado ou enganada. É triste, não é? Então glorifica a Deus. Exalta Jesus Cristo, glorifica o Espírito Santo, dê crédito à palavra de Deus, esse Deus que nos ama, que enviou teu Filho para morrer por nós, esse Jesus que veio por amor e morreu por nós, e esse Espírito Santo que está no meio de nós por amor. Aprenda a respeitar e obedecer a palavra de Deus. Porque o dom de línguas não é a capacidade de uma língua estranha, inteligível, sem interpretação, não. O dom de línguas que o Espírito Santo dá para uma pessoa é a capacidade que ele dá para uma pessoa de falar num idioma que ela nunca estudou na vida, nunca fez curso. Você quer uma prova disso? Vamos para Atos, capítulo de número 2. Muitos vão me questionar aqui. Mas eu estou aqui para ser questionado. Questionaram Jesus? Quem sou eu? Questionaram Paulo, Pedro, João, Silas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não vai questionar a mim, querido? Que sou um pequenino que está rastejando aí diante desses grandes homens? Né? E nunca vou chegar ao nível de Paulo, de Silas, de Pedro, de João, de Tiago. Atos capítulo 2. Presta muita atenção. Verso 1. A seguir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas partidas como que de fogo. E línguas como que de fogo, as juntos repousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Presta atenção daqui para frente, tá? Eles estavam reunidos, de repente veio um vento muito forte, furioso, de repente foram vistos línguas como que de fogo descendo do céu e repousando sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Vamos ver que língua que eles falaram? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Qual foi as línguas que eles começaram a falar? Línguas de todas as nações que estavam debaixo do céu. Línguas de todos os tipos de idiomas. Vamos continuar para ver se é verdade? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Peraí, aqueles povos da época do Pentecostes moravam no céu? Eles habitavam junto com os anjos? Eles estavam ouvindo língua angelical? Não, eles estavam ouvindo línguas do próprio país que eles eram nascidos. A língua original, o idioma original do país que eles eram nascidos. Vamos continuar lendo? Como, pois, olha só, versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora vamos ver quantas pessoas, quantas nações tinham ali no dia de Pentecoste? Versículo 9. Ali havia pardos, medos, elamitas, e os que habitavam em Mesopotâmia, Judéia, 5, Capadócia, 6, Ponto, 7, Ásia, 8, Frígia, 9, Panfilha, 10, Egito, 11, Líbia, 12, Cirene, 13, e outros forasteiros romanos, 14, tanto judeus como prosélitos. Ali havia também cretenses, 15, árabes, 16. E aí o texto, no versículo 11 fala assim: todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isto? O que é o batismo com o Espírito Santo, querido? Batismo com o Espírito Santo é quando você batiza nas águas, que você é batizado em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. O que é o dom de línguas, querido? A capacidade que o Espírito Santo dá a um homem falar em japonês sem nunca ter estudado japonês, falar em alemão sem nunca ter estudado alemão, falar em inglês sem nunca ter estudado inglês, falar em árabe sem nunca ter estudado árabe, falar em russo sem nunca ter estudado russo. Isso é o dom de línguas dado pelo Espírito Santo ao homem, o homem sincero, a mulher sincera. A capacidade de falar em outras línguas, em outros idiomas que eles nunca estudaram, nunca aprenderam. Mas o Espírito Santo concede a esta pessoa, este homem e essa mulher, falar em qualquer língua das grandezas de Deus. Línguas estrangeiras, não é estranha. Quero partir para você agora para 1 Coríntios 14, para nós finalizarmos. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Acaba ficando um vídeo extenso, meus queridos. Eu peço perdão em nome de Jesus, porque o que adianta eu querer fazer um vídeo pequeno aí de 10, 15 minutos e não trazer para você a essência da verdade da palavra de Deus? Eu seria hipócrita, querendo apenas me mostrar aí nos canais do YouTube. Isso aí não me interessa. O que me interessa é revelar para você a verdade, fazer juízo ao nome deste canal, revelando a verdade. 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos fazer uma leitura, vamos terminar com a oração agradecendo a Deus. Paulo continua dizendo assim, ó, 1 Coríntios 14, versículo 1 a seguir: segue o amor e procurai com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha fala não aos homens, mas sim a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Você é uma pessoa que nasceu no Brasil, conhece bem a língua portuguesa e não conhece nenhum outro idioma. Adianta eu chegar para você, talvez você até vai entender o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer para você assim, ó: e nos outros dias de paz, vienes a abençoar tu lar, tu família e tudo teus negócios. Capaz que você entendeu o que eu falei, né? Eu falei aqui em espanhol. E se eu, por exemplo, falar assim, ó: Hi, he would say name Jesus Christ, and Benz, and Tuller, and family. Talvez você não vai entender nada do que eu estou falando, mas eu estou falando: eu, em nome de Jesus, abençoo teu lar e tua família. Isso para mim é de grande importância, querido? Não.
Se eu falar isso para quem não está entendendo o que eu estou falando e eu não der interpretação do que eu estou falando, eu estou me glorificando a mim mesmo, eu estou me edificando a mim mesmo. Primeiro, aquele que fala em línguas, ore para que também interprete, para que os outros que ouvem sejam edificados. Vamos continuar lendo, 1 Coríntios 14. O que fala em língua estranha, edifica-se... Eu acabei de falar. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também a interprete, para que a igreja receba edificação. Por que você vai num culto hoje, você só escuta lebra, labachur, yaralabachá, e ninguém dá a interpretação do que está falando, e a igreja ainda fala glória a Deus sem saber, sem ter noção nenhuma do que está falando o cara lá em línguas estranhas. Vamos continuar lendo para não ficar grande. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como conhecerá o que se toca com a flauta e com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que loucos falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sujeitar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala línguas estranhas, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, amém, visto que não, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que tu dizes. O que adianta você falar em meio mundo de línguas estranhas que a igreja inteira não está entendendo, que não tem um intérprete? Olha o que Paulo fala. Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Porém, todavia, antes quero eu falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por meio de lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão. De sorte, irmão, presta atenção nisso aqui, ó. De sorte, irmão, que as línguas são um sinal não para os fiéis. O dom de língua não é um sinal para os fiéis, mas sim para os infiéis. Enquanto que o dom de profecia não são para os infiéis, mas sim para os fiéis. Se, pois, toda a igreja congregar num lugar, e todos falar línguas estranhas, e entrarem um indouto ou um infiel, porventura não dirão que vós estáis loucos? Eu quero ler uma última passagem, para que nós possamos terminar em nome de Jesus. Que o Senhor me conceda a graça de achá-la para a honra e glória do teu santo nome. A passagem é o que Paulo diz assim. Paulo fala assim, olha, me falhou o texto aqui, me perdoe em nome de Jesus, foi uma falha minha aqui mesmo, porque agora, como diz o outro, foi um erro grande meu aqui, mas Paulo fala assim, quando falarem em línguas, fale entre 2 ou 3, e que haja intérprete. Porém, se não houver, cale-se, fale com Deus e consigo mesmo. Deixa eu ver se é em 1 Coríntios 14. Aqui, queridos, olha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 14, versículo 26 a seguir. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua,
tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Mas hoje você entra dentro de um templo, quando um começa a falar em língua, vira uma gritaria, sem ordem, uma desordem total, que está edificando a quem? Nem eles próprios que estão falando sabem o que está falando. Aí vem o versículo de 27, está escrito assim: e se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e que por tua vez haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja escalado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Querido, o que é o dom de línguas? A capacidade que o Espírito Santo dá a um homem e a uma mulher de falar num idioma que ele nunca estudou. Esse é o verdadeiro dom de línguas. O que é ser batizado no Espírito Santo? É batizar nas águas e ser batizado em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa. Os dons é consequência do revestimento do Espírito Santo. Não confunda batismo com o Espírito Santo com o revestimento do Espírito Santo. Se tiver ficado alguma dúvida, eu te dou liberdade, vai aí nos comentários, comenta, faça a tua pergunta em nome de Jesus. Se foi de grande edificação para você, compartilhe com quem você ama. Se o Espírito Santo tocou no teu coração agora a ser um membro deste canal, fazer parte dessa família Revelando a Verdade, inscreva-se, deixa o teu joinha, ativa o sininho, compartilhe com quem você ama. Nós estamos aqui para juntos neste canal Revelando a Verdade, levar a verdade a todos. Me ajudem e vamos nos ajudar uns aos outros. Se fez bem para você, compartilhe com quem você ama. Não deixe de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho, comentar em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. E vai lá no YouTube, escreve lá Pastor Nilcélio, série Profetas Fake News. E lá também tem vídeos de oração e de pregação. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, assim querendo Deus, em nome de Jesus.